Bom, pessoal, vamos começando e aí o resto vai entrando. Primeiro, né, para quem não conhece a gente, nunca participou, a gente vai se apresentar rapidinho. Eu sou Helena, eu sou a Isa, nós somos do Transborda aqui de BH, de Belo Horizonte, somos Gestalt terapeutas, a gente atende na Gestalt. E também, nossa ideia é sempre trocar e trazer a nossa visão da Gestalt também, para mais pessoas também entenderem dessa abordagem, começarem a atender também. E a gente sentiu muita falta, né, na nossa formação da graduação, de ver a Gestalt terapia, que a gente teve só apenas uma disciplina, então foi, né, pouca coisa, e foi logo no final do curso, mas logo a gente já se encantou e seguimos nessa abordagem, e aí sentimos muito a necessidade de aprofundar, então, através de grupo de estudo, de supervisão, de curso, e sentindo essa necessidade, a gente quis também depois passar para mais pessoas, para ter mais trocas e conhecer mais pessoas interessadas na Gestalt terapia. O Transborda faz 5 anos esse ano, mas a gente entrou para esse mundo online no início da pandemia, e foi bom, porque a gente pôde conhecer muita gente de fora de BH. Às vezes a gente quase não encontra pessoas de BH, inclusive se tiver alguém aí, quiser dar um oi para a gente. Mas a ideia é isso mesmo que a Helena falou, é conseguir trocar mais visões sobre a Gestalt terapia, discutir temas que são muito importantes. E hoje a gente separou o tema sobre a neurose, que é a teoria central da Gestalt. Acho que se a gente entende essa teoria, a gente consegue entender todo o resto da Gestalt a partir dela, a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, os mecanismos de defesa, tudo surgiu a partir dessa teoria. Então, a gente considera ela uma das mais importantes e vamos... Aceitando as pessoas aqui. Vou só pôr no mute, isso, não consigo. Já tá no mute, já tá. Olha, quem é de BH? Ellen. Deixa eu fechar isso daqui. Pessoal, e aí a nossa ideia aqui de trazer ao vivo, esse é o primeiro aulão, né, que a gente chamou, que a gente está ao vivo aqui nessa troca com vocês, então, quem quiser participar, se tiver alguma pergunta, só colocar a mãozinha ali, a gente chama, ou mandar no chat, vocês podem ficar à vontade aí, tá? Para a gente conversando. Tem gente tentando entrar aqui, mandando mensagem. Inclusive, gente, quem quiser ligar a câmera, a ideia é que todo mundo possa participar, falar, trazer comentários. Bom, pessoal, quem quiser responder aí também para a gente no chat. Vocês já são Gestalt terapeutas, já conhecem essa teoria? Vai ser a primeira vez? Compartilhar a tela. Nossa, Deus. Tá um caos aqui, porque tem muita gente entrando, por isso que a gente está demorando. Aqui é a gente que faz tudo, sabe, gente? Ela se vira nos 30 dias. Cadê onde é para compartilhar? Cheiro. A gente vai compartilhar aqui o slide. A gente preparou uns slides desse aulão e também um material de apoio. E aí nós vamos mandar, quando acabar a aula, lá no grupo mesmo de WhatsApp para vocês terem também, tá? Então, quem quiser anotar, com certeza vai ser bem-vindo, mas vai ter também um resumão da aula, tá? Estão conseguindo ver? O que eu tô vendo aqui no chat tem gente de tudo, né? Gente que já atende, gente que ainda não. Já fiz alguns cursos e esse ano farei formação. Gente, vocês estão conseguindo ver o slide? Está na tela aí para vocês? Sim. Vai dando um joinha aí, porque às vezes a gente... Como é que faz para colocar os comentários junto? Só apanhando aqui, gente. Não. Claro que não. Mas vai ter comentário, a gente vê. Aqui o chat. Mas aqui, ele abre aqui, entendeu?
Aí, deu. Tá bom. Bom, pessoal, bora lá. Essa aula tá ficando gravada, tá? E depois a gente vai disponibilizar também para vocês, se quiserem rever. Então, vamos lá. Como a Isa falou, a nossa ideia hoje é trazer mais a teoria central da Gestalt terapia. A gente acha que, entendendo, assim, essa teoria, vocês vão entender o que é a neurose, como que a Gestalt terapia, ela vê o ser humano, ela entende como o ser humano, ele adoece, né, para chegar até a gente, a terapia. E vai ajudar também vocês a identificarem no cliente de vocês como que foi constituída essa neurose, como que ele chegou nesse adoecimento, como ele chegou nesse sintoma. E acho que é importante estudar a neurose também para entender o que a Gestalt terapia entende por doença, né? Ela faz essa separação do que é saúde e do que é doença, dentro da perspectiva da Gestalt mesmo. Então, entendendo sobre neurose, a gente entende sobre esse adoecimento mesmo, qual que é a diferença, o que é um organismo saudável e o que é um organismo neurótico, assim, um organismo que não está conseguindo se satisfazer. A gente fala, né, a Gestalt, ela não trabalha com estrutura, né, de personalidade, nem nada, nada é determinante. Então, as coisas sempre acontecem em relação, então tudo vai ter um sentido e tudo é possível de alcançar uma saúde, né? O organismo ali que está doente, que está neurótico, ele tem a capacidade de alcançar a sua saúde, independente da condição, né, que ele tiver. Bom, então vamos lá. Passa isso aqui para baixo. Nós estamos apanhando aqui, gente. É só para entender o slide. Pronto, agora apareceu. O que é neurose? Então, para entender um pouquinho da Gestalt terapia, como que ela vê o ser humano? Ela entende que organismo e meio fazem parte de um mesmo todo e eles estão sempre em relação. Aqui nessa frase, a gente tem várias palavrinhas-chave ali que vocês vão ver muito sobre a Gestalt, né? Provavelmente vocês já veem aí, estudam Gestalt e conhecem, que é organismo, meio e relação. Isso toda vez a gente faz. Então, o organismo somos nós, o meio é sempre o meio que a gente interage, que é o nosso ambiente, são as nossas relações, as situações que acontecem com a gente, e isso está sempre em relação na fronteira de contato, que é outra palavrinha-chave. Então, o que eu faço, né? Eu que sou o organismo, assim, o que eu faço tem alguma reação no meio, e tudo que o meio faz vai ter alguma reação em mim, no organismo. A gente fala que o objeto de estudo da Gestalt terapia é a fronteira de contato. Por que é a fronteira de contato? Porque justamente o que a gente vai estudar é a relação do organismo com o meio, assim. Outra palavra que eu gosto de falar que é chave da Gestalt terapia é a adaptação, porque um organismo que consegue se adaptar ao meio, nessa troca com o meio, ele é um organismo saudável. Então, de forma geral, o objetivo da Gestalt terapia é buscar a adaptação ao organismo-meio ali, essa interação entre o organismo e meio para que ela seja saudável. E é legal, né, que a Gestalt terapia, ela acredita muito na potência do ser humano, né? Ela acredita que todos nós somos capazes de nos autorregular, de buscar o nosso equilíbrio. Então, a gente tem essa capacidade, e isso é também um impulso natural. Então, eu identifico que eu tenho uma necessidade, eu sou capaz de chegar até o meio para conseguir satisfazer essa necessidade, de acordo, né, com o que eu estou sentindo, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades, fazer uma leitura desse meio, se ele está disponível para atender essa necessidade, então eu consigo me satisfazer. E isso acontece num ciclo que ele é o tempo todo, é espontâneo, né? Aí aqui a gente trouxe dois conceitos, né, que é o ciclo do contato e figura-fundo, só para vocês entenderem melhor. Então, o que é? A gente tem uma necessidade básica, vou dar um exemplo básico, né? Tem uma necessidade, eu tô com fome. Isso serve tanto para necessidades biológicas como para as mais emocionais. Mas, por exemplo, eu estou com fome. Então, eu identifico essa necessidade, voltando lá no ciclo do contato. Eu tenho a sensação, estou com fome. Percebi isso. Aí eu vou para outra fase, que é o dar-se conta. Eu começo a nomear essa necessidade. Esse ciclo do contato, ele vai explicar justamente a forma como o organismo entra em contato com o meio para satisfazer a necessidade. Então, nessa interação organismo-meio, a forma como o organismo entra em contato com o meio vai dizer se ele vai concluir, se ele vai satisfazer aquela necessidade, vai se autorregular, ou se ele vai ficar com uma gestalt aberta, e isso que vai começar a gerar os problemas que a gente vai falar mais para frente, que a gente entra na neurose. Mas voltando, né, para o ciclo do contato, né, ele vai explicar, Pelsky
criou esse ciclo, né? Depois vários autores também foram adaptando, mas ele explica muito bem todas as necessidades, né? Então, o exemplo que eu estava dando da fome. Então, eu identifico que eu estou com fome, eu consigo nomear aquilo, e aí eu começo a me energizar para ir ao meio buscar a satisfação daquilo, que é, né, me energizar para buscar uma comida. Eu faço a ação de realmente comer, eu entro em contato com aquele alimento está em mim, eu consigo me satisfazer, e aí sim o ciclo fecha. E aí a gente fala, né? A Gestalt se fecha ali. E esse ciclo ele é espontâneo, ou pelo menos deveria ser, né? Então surge uma necessidade, ela se torna figura, eu satisfaço essa necessidade na troca com o meio, ela vai para o fundo. Esse é um ciclo espontâneo, de figura, fundo, e de necessidades que vão sendo concluídas para a minha adaptação ao meio, assim, para a satisfação das necessidades do meu organismo. E acontece o tempo todo a gente está abrindo e fechando Gestalt. Sejam dessas mais simples, né, do que a gente diz mais biológicas, e sejam as mais complexas. E aí, aqui, o que mais interessa para a gente, né, nessa abordagem, na nossa forma de trabalho, são exatamente essas necessidades e desejos mais complexos, que dizem mais do emocional do organismo, que a gente tem. Todos nós temos necessidades e desejos que são naturais, e a gente precisa buscar aquilo no meio. Agora, nem sempre, nem tudo são flores, né? Nem sempre dá para a gente se satisfazer no meio. Então, às vezes, nem sempre o meio é favorável para a satisfação de uma necessidade, ou eu começo a não ter consciência das minhas necessidades. Então, essas duas coisas são importantes para satisfazer uma necessidade. Tanto ter consciência dela, quanto fazer uma leitura do meio e que o meio seja adequado para isso. Se ele não for, que eu me adapte para adequar, para fazer essa troca com o meio. E é exatamente esse conflito, né? Então, assim, se eu tenho uma necessidade, eu vou no meio, e ou o meio não estava propício para atender essa necessidade, ou me faltou aquilo, eu não consegui buscar, isso a gente chama que teve um conflito. Então, houve ali uma barreira, onde a minha necessidade não foi satisfeita. E é exatamente esse conflito dessa relação que vai iniciar a neurose. O processo de neurose. Então, a pessoa travou alguma coisa ali naquele ciclo do contato, ou a pessoa não se deu conta da necessidade dela, ou ela tem uma trava na ação, ou ela não consegue entrar em contato com o meio, e aí aquela gestalt fica em aberta, e isso gera um conflito do organismo. E aí o acúmulo desses conflitos que geram as neuroses. Pessoal, se tiver alguma pergunta, se tiver rápido, pode ir perguntando aqui para a gente, tá? Estou mandando alguns. Você conseguiu ler? Consegui, mas acho que não tem perguntas do pessoal falando, depois a gente... Mas está ficando claro por aí? Tem alguma dúvida? Bom. Aqui a gente trouxe, né, que é essa questão da necessidade. Então, eu tenho uma necessidade, eu não consegui que essa necessidade seja satisfeita, né, no meio, e isso vai ficar uma gestalt aberta, isso vai gerar também uma neurose. Mas pode ser também que até o meu fluxo natural, ele tenha sido interrompido. Então, imagina lá na infância, né, a criança está lá com toda a sua espontaneidade, e às vezes ela passou por algumas punições do fluxo natural dela. Ela passa, então, a alienar algumas partes da personalidade dela, que também vai gerar a neurose. Isso a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, mais explicadinho. Mas esse conflito todo, ele começa a gerar. Aí, o que é exatamente a neurose? É quando a gente passa a tentar evitar esse conflito ao máximo. Então, houve um conflito, e todo conflito a gente entende que houve algum tipo de sofrimento, e eu não quero mais viver aquilo, porque aquilo foi sofrido. Então, o meu organismo passa a me defender. A neurose é quase como se fosse uma defesa do organismo. Então, eu não quero viver aquela situação de novo. Então, eu estou num contexto ali que parece com algo que eu já vivi no passado, que foi muito dolorido, eu passo a tentar evitar aquilo. E o que é o principal problema da neurose? É que, às vezes, o meio, ele nem é aquele meio de algo que aconteceu lá atrás. Não é o meio que vai desencadear de novo um trauma que desencadeou lá atrás. Só que a neurose, ela enrijece a pessoa e ela passa a agir no meio atual da mesma forma que ela agia lá atrás. Então, por isso que é um comportamento repetitivo e um comportamento rígido. A pessoa tem dificuldade de fazer uma leitura do contexto que ela vive hoje, vivendo muito mais da forma que ela vivia lá atrás e repetindo um padrão que não é funcional mais hoje.
Então, essa defesa que a Helena falou do organismo, ela pode ser até funcional em determinado momento. Então, a pessoa, na infância, ela estava vivendo algo que foi difícil para ela e o organismo dela desenvolveu uma forma de agir no mundo, um comportamento defensivo que era necessário naquela situação que ela estava vivendo. Só que aí ela cresceu, foi viver em outros ambientes e outros meios, e ela continua usando essa mesma forma de contato com o meio, só que ela agora não é mais funcional, ela não é mais criativa, não é mais um ajustamento. Agora ela é uma neurose, é um ajustamento que é neurótico, que não funciona mais. Então, o objetivo da terapia Gestalt acaba sendo atualizar esse processo para o cliente. E a gente só vai fazer isso investigando a história de vida dele, para saber quais são esses gestaltes abertos, esses traumas lá de trás, e fazendo essa atualização para a vida dele agora, para que ele consiga sair desse movimento neurótico para ir para um movimento mais criativo e que seja mais adaptativo para ele, né? Porque neurose, toda vez que a gente entende, eu tenho gestaltes abertos, eu tenho algum tipo de neurose, isso já está falando automaticamente que a pessoa está insatisfeita em algum momento. Então, ela é como se enrijecesse, ela para um pouco ali no tempo e ela não consegue se atualizar. Então, não tem como você ser uma pessoa feliz, plena e satisfeita se você está presa, né, com alguns comportamentos lá do passado. Por quê? A vida está acontecendo, nós mudamos o tempo inteiro, a gente recebe demandas do meio o tempo inteiro, a gente está sempre em relação, então a vida está acontecendo. Se eu estou parada em comportamento lá de trás, eu já estou para trás, eu já estou totalmente insatisfeito e triste, né? Assim, pode pensar várias palavrinhas ali negativas, porque a neurose não atualiza, então não busca satisfação. E é isso que a gente falou no início, né? Esse ciclo, ele é espontâneo, o ciclo de contato organismo e meio, assim, essa troca que acontece, ela é espontânea. Então, sempre surge um desejo, eu troco com o meio, satisfaça a necessidade, e o nosso corpo, ele é capaz de se autorregular. Essa é uma premissa da Gestalt terapia. Só que quando vão acontecendo esses pequenos traumas, essas gestaltes que vão ficando abertas, o nosso organismo, ele vai se enrijecendo e o ciclo deixa de ser espontâneo. Ele deixa de acontecer de forma fluida. Então, ele é barrado o tempo todo, muito mais por causa desse enrijecimento, dessa nossa forma de entrar em contato com o mundo, do que por uma falta de capacidade. Então, por isso que a ideia é sempre olhar para essas questões para que o ciclo volte a ser espontâneo, a vida volte a fluir. E aí, normalmente, todo cliente que chega para a gente, principalmente um cliente que nunca fez terapia, ele vai chegar totalmente enrijecido. E é isso que a gente vai buscar identificar. Quais são os comportamentos repetitivos, padronizados desse cliente, que é uma forma de defesa, que já funcionou algum dia, mas que não está funcionando na vida atual dele hoje. Então, ele chega com várias queixas de relacionamento ou dificuldade no trabalho, que a gente vai ver, tem muito a ver com esse enrijecimento, tem a ver com o padrão de comportamento lá de trás que está sendo usado agora. Uhum. Pensando num exemplo aqui, para tentar ficar mais claro para vocês. Por exemplo, uma pessoa, lá na infância, né, lá atrás, assim, sempre foi criança, né, sempre muito espontânea e tal, era até um cliente que eu atendi. E ele sempre fazia muita birra, assim, ele teve até um atraso, assim, de fala, ele não conseguia falar, mas birra ele fazia. Então, ele chorava, fazia birra e tal, e esse comportamento perdurou. Porém, ele sempre era muito punido, toda vez. Os pais, né, não eram os pais, assim, atenciosos, que entendiam a necessidade dele, buscavam entender. Então, ele era sempre muito punido por essas birras e, além disso, muito humilhado. Que o pai chegava e expunha para todo mundo todo o show, né, como o pai dizia, que a criança estava ali fazendo. Então, ele sofria, né, na cabeça dele, a gente foi fazendo a redução e entendeu que aquilo ali ele sofria muita humilhação. E aí, qual que foi? O que ele fez ali? Isso foi um conflito que aconteceu nessa relação, né? Ele não pôde se expressar, foi barrado ali no fluxo natural dele. E fez com que ele, qual que foi, né, a sacada dele, assim, qual foi o ajustamento dele? Eu vou parar de falar, eu vou me retrair, eu vou ser uma pessoa tímida, vou tentar ser invisível, eu não quero aparecer. Porque caso eu apareça, eu exponha alguma necessidade minha, eu vou sofrer algum tipo de humilhação. Essa foi o que ele entendeu, né, de toda essa experiência. E isso aconteceu lá atrás. Aí ele fez esse ajustamento, a Gestalt ficou aberta ali. E aí foi um ajustamento funcional nessa época. De fato, ele precisou fazer isso para conseguir lidar com o meio que ele estava vivendo, né? Sim, e parar com o sofrimento de alguma forma, né? Porque toda vez que ele era punido, ele era humilhado, isso trazia um sofrimento enorme
para ele ali no momento. Então, para ele parar de sofrer aquilo, ele se retraiu, ele se fechou e se tornou uma criança extremamente tímida e com um desejo de que ninguém o visse. Porém, isso é neurótico porque ele generalizou para as outras relações e trouxe isso para a vida. Então, hoje, a demanda dele era ele não conseguia se colocar. Então, chegava no trabalho ou no relacionamento dele, ele não conseguia expor qual que era a necessidade dele, o que ele queria, impor algumas questões, né, que eram até próprias dele, assim, não, ele sempre tinha algum conflito, ele se fechava, ele não queria expor nada daquilo, porque ele ficava com medo de que a Gestalt lá de trás se repetisse, ou seja, que ele sofresse algum tipo de humilhação nesse conflito ali da relação. Então é isso, repete um padrão que foi funcional algum dia, agora na vida atual, só que isso atrapalha justamente a forma de contato, assim. Então, para uma pessoa conseguir se adaptar ao mundo, ela precisa fazer uma leitura adequada dos desejos dela, das potencialidades dela, das dificuldades que ela tem, uma leitura adequada do meio para que ela consiga criar como eu vou me satisfazer aqui. Então, beleza, eu entendi que o meio que eu vivo é isso, eu tenho um chefe que é assim, eu tenho uma vida que é assim, e eu entendo que isso eu dou conta de fazer, isso eu não dou conta de fazer, como que eu posso criar no mundo agora? E a pessoa que chega cheia de neuroses, ela não consegue fazer nenhum dos dois, nem uma leitura adequada de si mesmo, porque várias partes da sua personalidade vão sendo alienadas para se adaptar ao meio que ela viveu, que não foi propício para ela ser quem ela era, e porque ela tem tanta Gestalt aberta que a percepção dela sobre o mundo é falha, é errada, ela enxerga de acordo com as coisas que ela tem nela, ela fica fazendo projeção e não faz uma leitura realmente verdadeira do meio. Às vezes a realidade está, né, super propícia, né? Não tem nada daquilo, mas a pessoa não consegue agir de forma diferente porque ela está com medo que uma coisa lá de trás se repita e volte todo aquele sofrimento. É claro, gente, que isso não é consciente para a pessoa, né? Sim. A pessoa não sabe que ela está fazendo tudo isso. E é isso que a gente vai fazer, ajudar ela a tomar consciência, né? Ela não vai chegar. Essa explicação aqui é o que a gente percebe. E é legal a gente interar essa ampliação. Deixar na platinha, na parede, né? Pessoal, vou pedir para quem está de microfone aberto, só desligar para não interromper. Eu falo muito aqui pra gente. Eu falo muito com os meus clientes que uma das coisas que a gente vai fazer na terapia é, tipo, limpar a lente do óculos, assim. Porque as gestaltes abertas, elas começam a influenciar no campo de percepção da pessoa. Então, eu até tenho um cliente que todo o processo de crescimento dele, ele sofreu muita rejeição, assim, tanto dos pais, um abandono mesmo, sofreu bullying na escola, foi uma pessoa muito sozinha, assim. E hoje em dia, ele já é uma pessoa que consegue muito mais se relacionar com as pessoas. Mas o tempo todo, assim, às vezes ele está num grupo, ele sente que as pessoas estão atacando ele de alguma forma. E aí um desafio que eu tenho com ele é da gente perceber, as pessoas realmente estão atacando ele, estão rejeitando ele, estão maltratando ele, ou é a forma que ele percebe por causa dessas gestaltes abertas que ele tem, e aí tudo ele vê como um indício, assim, tá em figura para ele, assim, o campo de percepção dele é a rejeição, então tudo que ele vê é como se ele estivesse sendo rejeitado, ou se ele realmente está sendo rejeitado. E aí a gente faz esse trabalho o tempo todo, mas é um desafio para ele, porque a gente precisa olhar para trás, para todos esses traumas que ele tem, e elaborando, fechando essas gestaltes, porque é isso que vai limpando o campo de percepção. Então, o que a gente vai fazer é isso, fazer com que a pessoa consiga enxergar de uma forma mais verdadeira o meio que ela está e as coisas que ela sente. Esse cliente mesmo, né, que eu citei, assim, que tinha uma dificuldade muito grande, né, de se colocar, teve um caso que... Traço do conteúdo. Né, não sei, gente. Tem um traço amarelo aí, né, gente? Mas ele estava contando um caso que estava no trânsito e aí, passando no trânsito, a pessoa estava parada ali do lado e abriu a porta sem olhar se tinha carro passando. E o carro acabou pegando. Ou seja, né, era culpa ali da pessoa que estava parada e ele, dentro desse conflito, ele começou a entrar até em um processo de ansiedade, assim, a suar e tal, ele pensou, bom, vou ter que entrar em conflito com essa pessoa aqui, né, porque ele bateu no meu carro e tal, aí ele parou o carro, aí ele falou que foi um momento super difícil para ele e tal, e o cara
que era dentro do carro, era super tranquilo. Era um senhor assim, pediu desculpa e tal, tentou pegar o telefone, não, vamos resolver isso e tal. E o meu cliente ficou tão ansioso e tão nervoso que ele falou, não tem problema, não tem problema, não tem problema, e entrou no carro e foi embora. E aí ele veio para a sessão super culpado, tipo, Helena, olha o que eu fiz, e se sentindo trouxa, assim, meio burro. Falou, olha o que eu fiz, o cara que estava culpado, ele queria pagar, eu nem queria, e tal, não. Aí a gente foi entrando, era exatamente esse medo da humilhação. E aí ele foi falando, não, fiquei com medo, né, de alguma coisa acontecer, eu ia falar o que ia acontecer. Então, nem na situação que estava propícia para ele não conseguiu fazer uma leitura do tipo, a outra pessoa é culpada, a outra pessoa está disponível para reparar o erro dela, e eu não consegui nem assim enxergar isso. Eu achei que eu ia sofrer um conflito e só quis me livrar daquela situação. Então, o corpo dele também começa a criar sintomas de ansiedade para tirar exatamente ele da situação. Do tipo, sai daí, porque aquilo, né, vai acontecer uma humilhação, vai acontecer uma situação de sofrimento que você já viveu lá atrás. Então, tirou ele da situação. Então, assim, né, isso que a Isa estava falando, a pessoa não consegue fazer uma leitura, porque está totalmente diferente agora o contexto, né? O comportamento defensivo, ele é o primeiro que aparece, né? Se essas partes alienadas seriam polaridades que o sujeito não reconhece. Então, acho que a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, assim, porque nesse processo, né, da troca com o meio, várias partes da personalidade que são alienadas têm a ver com algumas polaridades que são rejeitadas pelo ambiente que a gente vive. Então, tomar consciência dessas polaridades que foram alienadas também é importante para essa troca com o meio, assim. Mas esses casos que a gente está trazendo são alguns casos de traumas que a pessoa teve que desenvolver algum mecanismo de defesa na relação com o meio e que ela continua trazendo isso para a atualidade. Mas esse processo de integração de todas essas partes, incluindo as polaridades alienadas, elas são sempre importantes para a troca com o meio e para a satisfação das necessidades, que é o que vai ser a saúde para a Gestalt terapia, que a gente vai falar também. Uma frase aqui que ela é bem legal para entender isso tudo que a gente está falando, que é: todos os distúrbios neuróticos surgem da incapacidade do indivíduo encontrar e manter o equilíbrio adequado entre ele e o resto do mundo, e todos têm em comum o fato de que na neurose o social e os limites do meio sejam sentidos como se estendendo demais sobre o indivíduo. O neurótico é o homem sobre quem a sociedade influi demasiadamente. Sua neurose é uma manobra defensiva para protegê-lo contra a ameaça de ser barrado por um mundo esmagador. Trata-se de sua técnica mais efetiva para manter o equilíbrio e o sentido de autorregulação numa situação em que sente que as probabilidades estão todas contra eles. Então é isso, né? O mundo vai acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir me satisfazer e eu preciso desse mecanismo de defesa para me defender do mundo, do que as pessoas estão fazendo, ou do que está acontecendo ali naquela troca com o meio, naquilo que eu quero me satisfazer, mas não está sendo possível. Então é sempre uma defesa e que é funcional em um momento, porque às vezes você realmente precisa daquela defesa naquele momento. Se torna neurótico à medida que a pessoa leva isso para o contexto atual, para outros meios que não é necessário mais. E assim, né, o ser humano é criativo, né, então ele fantasia muito as neuroses, então generaliza todo aquele negócio e começa a criar técnica. Eu gosto dessa frase aqui, né, é a técnica mais efetiva para manter o equilíbrio, porque o organismo, a gente tem uma inteligência, o organismo que é fantástica, a gente quer nos defender o tempo inteiro de qualquer tipo de dor. E aí, para isso, ele vai criando, mirabolando milhões de situações e milhões de defesas ali, justamente para não entrar em contato com aquilo e não sofrer. Porém, não é funcional, né? É uma coisa que não funcionou em algum momento, mas deixa de funcionar, exatamente porque não tem atualização. Então, o que eu acho importante da gente falar também é que o cliente que vai chegar no nosso consultório, ele vai chegar com todas essas defesas, né? Então, esse processo ele vai ser todo inconsciente e, na maioria das vezes, o cliente reproduz essa neurose com a gente, na relação com a gente, na troca com o terapeuta também. Então, é um desafio estar atento a isso, tanto para a gente não entrar num processo de contratransferência, quanto para a gente ajudar a guiar o cliente nesse processo de ampliação de consciência sobre essas questões que nem ele tem consciência.
Então, a gente vai identificando junto com o cliente, estando sempre atento para não entrar num processo neurótico junto com o cliente. Porque o que ele vai fazer é usar de toda essa manobra dele com a gente também. Ele é inconsciente, né? Ele não sabe que ele está fazendo isso. E aí, acho que esse é o nosso maior desafio, assim, né? E é legal a gente identificar a neurose do cliente, porque às vezes vai ser necessário da gente entrar na neurose para criar relação com o cliente. E essa relação é muito importante de criar, porque só com uma relação forte que a defesa do cliente vai abaixar e vai começar a aparecer algumas coisas. Então, identifica a neurose, entro nela para estabelecer uma relação com o cliente, e depois, quando a relação já está forte, eu começo a mostrar ela para o cliente. E aí, nesse processo de ampliação de consciência, que o cliente vai poder fazer algumas escolhas que sejam mais saudáveis, e elas vão ser mais saudáveis, porque agora ele faz uma leitura melhor de si mesmo e do mundo. Tá ficando claro aí, pessoal? Mais Alguma dúvidas? pergunta? Conta aí, gente. Bom, e aqui acho que a gente também já falou um pouquinho, né? Na tentativa de se autorregular, a pessoa acaba alienando algumas partes da personalidade dela. Essas partes alienadas a gente chama aqui de um eu alienado, né? Que a pessoa não consegue ter acesso porque ela alienou por algum motivo, né? Teve algum sofrimento, eu alieno aquela parte para eu não sofrer mais, para que ela não apareça. Isso vão gerando partes alienadas, eus alienados ali na pessoa, que também está impedindo o processo de ajustamento criativo dela. É o que, por exemplo, uma criança cresceu num ambiente que todas as vezes que ela sentia raiva, a raiva era banida de alguma forma, como se a raiva não pudesse aparecer. Então, essa criança acaba alienando a raiva, todas as vezes que a raiva vai aparecer, ela bloqueia a raiva, e isso é alienado e às vezes é necessário no processo de adaptação. Então, o que a gente fala é que tudo que a gente sente, todas as nossas partes da personalidade, elas são importantes na troca com o meio. A raiva, por exemplo, a raiva energiza, é o que dá energia muitas vezes para a pessoa agir, para a pessoa colocar limite, para a pessoa conseguir se impor em alguma situação que ela precisa se impor. Então, se essa raiva é alienada, não quer dizer que ela deixa de agir sobre a pessoa, então muitas vezes vira uma retroflexão, a pessoa desenvolve alguma coisa ali no corpo, a raiva volta contra ela, e ela não é consciente, a pessoa não consegue usar dela. Então é por isso que esse processo de ampliação de consciência é importante nesse processo de integração. Então, se eu sei que eu estou sentindo raiva, eu consigo lidar com essa raiva de uma forma diferente, sem ela agir sobre mim de forma inconsciente, que é muito pior, né? Então, não é que as coisas deixam de existir quando eu alieno, elas só conseguem ter uma força sobre mim sem eu ter consciência dela. Então, e por que a pessoa precisa alienar isso e ela perde essa capacidade de autorregulação? Provavelmente porque ela tem medo do ambiente que ela está, ela vai ser punida, ela vai perder o amor dos pais, vai acontecer alguma coisa que ela precisa fingir que aquilo não existe, e só assim ela vai conseguir se autorregular naquele meio que ela está, porque para ela a prioridade naquele momento é receber o amor dos pais. Só que aí isso trava o processo de regulação em outras relações, em outros momentos da vida, e é isso que a gente vai fazer também no processo terapêutico. Então, bom, o próximo tópico que a gente trouxe para falar aqui é sobre a diferença de um ajustamento que é criativo para um ajustamento neurótico. O ajustamento neurótico é o que a pessoa faz depois de ter várias gestaltes abertas nesse processo da neurose dela. Então, o ajustamento neurótico é aquele que não satisfaz a necessidade do organismo e não transforma o meio. Ele age na manutenção de um jeito de ser enrijecido, estereotipado, inflexível e sem criatividade. E é justamente isso que a gente está falando aqui o tempo todo. A pessoa aprendeu a se defender de uma forma e ela usa disso ainda hoje. A forma de contato dela com o meio ainda é a mesma postura defensiva que ela usava lá atrás, e é neurótico porque não é isso que vai satisfazer a necessidade atual dela. Então, esse ajustamento ele só vai agir na manutenção de um mesmo padrão de comportamento lá de trás, e não é ele que traz adaptação, autorregulação e satisfação de necessidade, que é o contrário do ajustamento criativo, que é uma das formas de contato com o meio que inclui a autorregulação,
a abertura ao novo e um contato que é vitalizante. Então, no ajustamento criativo, eu faço uma leitura adequada do meio, uma leitura adequada de mim, e consigo criar no mundo para satisfazer a minha necessidade. E isso demanda abertura para o novo, porque eu preciso criar algo novo, não vou usar algo que eu já usava lá atrás para satisfazer uma coisa que é atual agora. E é um dos objetivos principais da terapia, né? A gente trazer essa capacidade de ajustamento criativo para os nossos clientes. Que o cliente que é muito neurótico, tem muita gestalt aberta, ele não consegue. É como se a capacidade dele de ajustamento criativo diminuísse muito. Ele não consegue se ajustar criativamente mesmo, exatamente como o nome fala, porque ele está cheio de padrões de comportamento super enrijecidos. Então, primeiro a gente precisa identificar, na terapia, né? Identificar quais são essas gestalts, quais são essas neuroses ali do cliente, fazer ele entrar em contato com ela, ele tomar consciência dela, ele entender o que aconteceu, entender o sofrimento que ele age, entender qual que é o meio que ele está atualmente, que não está Experienciar igual, o sofrimento também, que às vezes ele importante. também foi bloqueado de alguma forma. Entender qual que é o contexto dele agora, quais são as necessidades dele, entrar em contato com essas necessidades. E aí, sim, isso tudo vai abrindo, traz uma abertura existencial, como se desse até mais coragem, assim, dá mais força para a pessoa viver mais de uma forma criativa. E a gente vai fazer isso tudo também na relação com o cliente, né? Assim, eu acho que a nossa relação, ela também é uma oportunidade do cliente se abrir para uma experiência diferente, porque a gente vai proporcionar uma experiência diferente para ele. Então, às vezes, ele cresceu num meio que era nada propício e eu vou propiciar isso dentro do consultório, acolhendo, mostrando para ele, nesse processo de ampliação de consciência. Então, a relação terapêutica ela já é uma oportunidade da pessoa se entrar em contato com o meio de uma forma diferente. Por isso que é muito importante, né, a gente já identificar. Importante, assim, é imprescindível, né, identificar essas neuroses para a gente não misturar, né? Foi o que a Isa falou da contra-transferência. Porque se a gente está misturado com o cliente, a terapia não está adiantando de nada, porque a gente está só sendo mais uma pessoa com quem ele vai usar as mesmas defesas e não vai ter oportunidade nenhuma de perceber de forma diferente. Então, não vai mudar nada. Então, a gente precisa identificar, voltar para o nosso lugar ali e ajudar ele a enxergar também, que aí sim ele consegue se relacionar diferente. E só da gente começar a se relacionar de uma forma diferente com ele, isso já traz algum movimento nele. Ele pensa, opa, isso aqui não está funcionando, isso aqui também não está funcionando, nessas defesas que eu estou usando. Do tipo, aqui eu tenho um espaço para falar, né? Isso aí talvez para ele seja novo, talvez ele nem saiba fazer, porque às vezes no contexto de vida dele ele não teve esse espaço. Então isso já vai ser terapêutico, já vai ser um movimento diferente, né? Que ele vai experienciar. Sim. E é isso, então a relação é sempre muito importante para a gente tanto conseguir entrar nas defesas, para ler as defesas e para conseguir sair delas e proporcionar uma experiência diferente para o cliente. E aí, gente, antes de entrar no Como a Neurose é Constituída, tem dúvidas? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Tá beleza aí? Então, vamos lá. O processo de criação de uma neurose, isso que a gente já até falou um pouco, mas retomando aqui. Então, durante os primeiros anos de desenvolvimento, a criança manifesta espontaneamente suas necessidades e sentimentos e recebe do seu meio mensagens proibitivas que impedem a sua autorregulação. Então, nos primeiros anos de desenvolvimento, a criança ela vai manifestar suas necessidades e sentimentos de forma espontânea e vai receber do meio alguns introjetos, assim, introjetos que podem ser positivos, que é uma forma de inserir a criança no meio social, que são alguns ensinamentos que são importantes, muitos, na verdade, né? Só que alguns desses introjetos, eles vão ser tóxicos, porque eles vão ser no sentido de punir a criança dessa liberação espontânea de algumas necessidades que ela tem. E essas mensagens, então, proibitivas, que são a forma como ela deveria ser ou agir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, eles se tornam introjetos tóxicos. E quanto maior for o número e a variedade de introjetos tóxicos, mais fóbica a pessoa se tornará e menos saudável ela será, tornando-se cada vez mais neurótica. Então,
Nesse processo, a criança vai engolindo um monte de... Ixi, tá instável? Vocês estão ouvindo? Ela vai engolindo esse monte de coisas que ela deveria ser, e isso sem menor elaboração, assim, ela só entende, se eu não for isso, ou se eu não fizer aquilo, eu vou perder o amor dos meus pais, eu não vou ser uma pessoa aceita, eu não vou ser uma pessoa querida. Então, isso vai fazendo com que a personalidade dessa pessoa fique fragmentada. Algumas partes da sua personalidade vai sendo dominada, e são partes que são importantes para esse processo de contato com o meio. Então, se eu alieno algumas partes da minha personalidade, eu não consigo nem identificar as minhas necessidades e nem agir no meio, porque às vezes são coisas que são necessárias para essa troca com o meio. Então, a neurose se caracteriza por uma estrutura fragilizada e dividida em duas partes que lutam constantemente uma contra a outra, que é o dominador e o dominado. Então, o dominador são essas falas de figuras de referência, assim, que a gente vai introjetando para a gente, que são essas coisas da forma como eu deveria ser, da forma como eu deveria agir, da forma como eu deveria vestir, o que eu posso fazer, o que eu não posso, que curso que eu posso fazer, todas essas regras que vêm de um dominador, que faz com que eu domine partes da minha personalidade. São aquelas partes que não podem aparecer para eu ser aceita e amada na sociedade. Então, isso gera uma parte fragmentada da personalidade. E aí, um dos processos da terapia também é de integrar todas essas partes da personalidade. Então, dentro da terapia, a gente também vai permitir que essas partes apareçam, vai mostrar isso para o cliente, e quanto mais integrado ele tiver, mais capacidade de se adaptar ao meio. E como que surgem, né, esses dominadores, assim? É sempre pelo meio que a pessoa tá. Ela vai entendendo, vai pegando, ou de forma mais direta, que às vezes os pais verbalizam, faça isso, faça aquilo, gosto disso, gosto daquilo, ou valoriza aquilo, ou também a pessoa vai pegando no ar formas como ela deve se portar. Então, às vezes, isso que eu dei o exemplo da birra. Se a pessoa fala demais e é punida, opa, essa parte não pode aparecer, então, que é uma parte talvez mais espontânea, mais que quer se colocar, então ela vai e aliena. Né, introjeções são bons exemplos para isso, né, que geralmente pais trazem muito, a sociedade no geral traz muito. Então, até um cliente estava contando uma, né, que ele cresceu ouvindo da mãe dele, e falando assim, a sua educação, como é que era? A sua educação é o seu maior valor. O que você tem de mais valoroso é o tanto que você é educado. Ele escutava coisas assim o tempo inteiro. Então, ele começou, assim, a ter que ser assim, né? Na cabeça dele, ele começou a ser a pessoa mais educada do mundo. Mas o educado também do mundo dele também foi uma pessoa mais passiva. Ele não falava demais, e nem até uma certa agressividade ele alienou totalmente, porque ele entendeu que a educação, eu tenho que ser muito educado, então qualquer coisa que vá contra isso, vai no contrário disso, eu tenho que alienar, que aí vai ser essa parte dominada. E aí, a mãe dele falava isso para ele já integra como um dominador que já virou dele. Então, toda vez que ele fala, às vezes, no relacionamento dele de forma mais agressiva, já vem um dominador na cabeça punindo ele, do tipo, ó, você não está sendo legal com ela, não, olha o que você está fazendo com ela, não sei o quê, não pode agir assim. Ele já nem esses dominadores são muito conscientes para a pessoa. São essas vozinhas da cabeça, mas a pessoa não para refletir. De onde vem isso? Onde eu aprendi isso? E aí a introjeção é boa de você questionar no consultório, né? Mas por quê? E a pessoa não vai saber nem responder. É uma coisa que não foi bem digerida, bem elaborada, ela só foi introjetada. Eu não posso ser isso, eu não posso fazer aquilo, isso meu não pode aparecer. Uhum. E a pessoa perde grande potência em ser no mundo todas as vezes que ela só introjeta algo que ela não deveria ser. E é bem isso que a Polly disse aqui, né? Vem muita culpa. Então, a ideia do dominador é trazer culpa, né? Porque você está saindo um pouco ali daquele eu ideal, que a criança entendeu que tem que ser, e aí já chega o dominador para punir ela através de culpa. Essa frase aqui é bem forte, mas é bem isso, né? Na neurose, o que é essencialmente próprio da pessoa é alienado e colocado para fora das fronteiras, enquanto o que é essencialmente próprio do outro é identificado e colocado para dentro das fronteiras. E como que eu vou satisfazer as minhas necessidades? Como é que eu vou me autorregular se eu estou muito mais satisfazendo uma necessidade que é externa do que uma necessidade que é própria minha?
Então, vai ser uma pessoa que vai cada vez acumulando mais gestaltes abertas, porque eu não estou satisfazendo o meu desejo, eu estou satisfazendo o desejo do outro, vai se tornando uma pessoa cada vez mais rígida, cada vez mais neurótica, muito menos autêntica, e mais alienada mesmo, né? Sem consciência nenhuma de si, Sim. do meio. Aquelas pessoas que se cobram muito, com certeza vocês já devem ter tido clientes assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muito carregado do ter que, né? De ver se tem que fazer isso. Foge muito também do que a pessoa quer fazer, do real desejo dela. Então, esse tem que, ele já vem carregado de algo que a pessoa tem que fazer, ó, tem que ser também, né? Não é um eu ideal. Então, a gente percebe muito dominador nessas pessoas também. E eu gosto muito de fazer com os clientes, de fazer essa separação. Porque às vezes você vai perguntar para a pessoa, mas de onde tu vem? Para que você precisa fazer assim? Ah, não, sempre foi assim. Tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. E ele encarna o dominador e acha que é dele mesmo. Então, fazer essa separação, essa distinção, mas espera aí. O que essa pessoa fala? Vamos fingir que é um personagem, que é o fulano X. O que esse fulano X fala para você? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas para que você precisa fazer isso tudo? Quem que você tem que ser se você fizer isso tudo, né? O que isso significa? Aí até brincando com características. Ah, tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa educada, nanana. Ah, de onde que isso vem? Aí você vai fazendo o link lá com a história dele, né? Que você vai chegar com partes ali que as relações dele, né? Principalmente pai e mãe, valorizavam muito que ele tinha que ser dessa forma. E às vezes está alienando uma outra, aí a gente vai para um outro personagem, mas o que você realmente queria fazer? Aí a gente vai acessando qual que é o real desejo. E uma coisa que é importante também, que aí a gente volta para essa criação da relação com o cliente, é que se o cliente alienou algumas partes dessa personalidade dele, é porque em algum momento isso foi muito doloroso, ou porque ele sente muita vergonha disso. Então a gente precisa criar um ambiente que seja para que a pessoa consiga colocar isso para fora. Quem está com o microfone? Você não viu. Acho que para. Mas é isso. Então, a gente vai proporcionar um ambiente onde essas partes também possam emergir de alguma forma. Então, se você percebe que a pessoa sente vergonha, como é que eu vou tornar esse ambiente mais leve ou fazer com que a pessoa sinta menos vergonha para expor isso? Como é que eu vou naturalizar algo que para a pessoa é difícil? E aí, aos poucos, vai aparecendo e a pessoa vai se tornando cada vez mais autêntica. E é importante que a pessoa seja autêntica para satisfazer as suas necessidades, para se autorregular no meio. Então, é isso que a gente vai buscar. Passou isso aqui agora, né? Alguma pergunta, pessoal? Ai, meu Deus. Ah. Essa aula parece que foi feita para mim, identificando muito. Está identificando seus dominadores aí, Alex? Isso é bom da gente identificar na gente, né? Porque todos nós temos dominadores que ficam, assim, às vezes, nos atazinhando. Para que é demais. Talvez o mais desafiador de responder e o mais transformador, sim. Exato. A gente Às foca vezes muito no pra quê pergunta, mesmo, né? Porque o pra quê, ele vai trazer o sentido. Que na Gestalt, né, sentido também é uma palavra que a gente usa o tempo inteiro. Porque a gente vai ser... Tudo tem um sentido. Tudo que está acontecendo ali com a pessoa, qualquer sintoma, qualquer queixa que ela trouxer, vai ter algum sentido. Então, a gente tem que buscar de onde que isso vem. Para a pessoa transformar isso, né, como você falou. Teve uma pessoa que perguntou ali como entrar na neurose do cliente. Então, primeiro a gente vai identificar, por exemplo, a forma como o cliente se relaciona. Assim. Então, às vezes é um cliente egotista e que vai ter muita dificuldade, por exemplo, de dar o braço a torcer, ou que vai precisar de se sentir superior que você em alguns momentos. E aí, o que você vai fazer? Você vai abaixar a cabeça, você vai dar razão para o cliente, você vai, não, beleza, você tem razão, porque é aquilo que ele precisa, é a defesa dele, de alguma forma, é a forma como ele controla para não aparecer alguma vulnerabilidade dele. Então, eu meio que entro naquilo, entendo, não, você tem razão, porque senão eu vou só brigar com o cliente, não vou conseguir construir relação com ele. E aí vai ser ameaçador para ele, né? Imagina uma pessoa que usa, às vezes, de uma arrogância, né? Esse exemplo daí, uma arrogância para esconder algumas vulnerabilidades e
insegurança. Se eu já chego já apontando, já querendo ir contra essa neurose dele, de cara, ele vai se sentir super ameaçado e vai embora, né? Não vai querer entrar em nada. Às vezes vai até criar mais defesa, ficar mais resistente. Então, para fazer uma relação, o entrar na neurose é isso. Você vai enxergar, mas você vai ficar, nossa, é mesmo, tipo, validando cada vez mais o sentimento. Nossa, fulano fez isso, nossa, eu também não sei como é que eu ia me sentir. Você vai entrando para ele confiar também em você e conseguir se colocar mais vulnerável. É isso que o Felipe falou, né? Eu vou dar corda. Se o cliente quer colo, eu vou dar colo, mas eu vou fazer isso até estabelecer a relação, né? Por isso que o nosso trabalho é acolhimento, questionamento. Vou ficar oscilando entre isso. Fortaleço a minha relação para conseguir mostrar para pessoas partes que ela rejeita, que ela aprendeu que é ruim e que para ela, de fato, é ruim, é vergonhoso, é doloroso. Uhum. E aí, dentro da terapia, né, você vai identificar primeiro o padrão de comportamento, a neurose ali. Agora, depois você vai entender como que essa neurose foi constituída, o que ela quer dizer. Por que será que essa pessoa precisa de tanta armadura? Por que tem tanta dor ali para expor a vulnerabilidade? Qual que é a insegurança dela? De onde que isso vem? E, assim, eu acho que é importante falar também que em alguns momentos a gente vai cair sem perceber na neurose do cliente, porque a gente tem as nossas questões. E, às vezes, a neurose do cliente toca exatamente na nossa. E aí entra a importância do nosso processo terapêutico, de algum grupo de supervisão, que é onde o olhar do outro vai te ajudar a sair daquele movimento, assim. E quanto mais eu trabalho as minhas questões, mais consciente eu tenho das minhas questões, mais eu vou conseguir fazer uma leitura verdadeira do cliente também. E a nossa neurose vai atrapalhar a gente de fazer uma leitura do cliente também. Então, esses são movimentos importantes dentro da clínica. Essa frase aqui é muito boa também. Quero dizer que o alimento psicológico que nos oferece o mundo externo, o alimento de fatos e atitudes sobre o qual se constroem as personalidades, tem que ser assimilado exatamente da mesma forma que o nosso alimento real. Ele tem que ser desestruturado, analisado, separado e, de novo, reunido sobre a forma que nos será mais valiosa. Se ele for meramente engolido inteiro, não contribui para o desenvolvimento de nossas personalidades. Pelo contrário, nos torna algo semelhante a uma casa tão superlotada com coisas de outras pessoas que não sobra lugar para as coisas do dono. Frase bem boa também. Profunda. Que é exatamente isso na terapia, né? O cliente ele vai chegar lotado de coisas dos outros, de introjeções, de tentativas de satisfazer desejos que são das outras pessoas, que não sobra espaço nenhum para a sua autenticidade. E aí o movimento vai ser de encontrar a autenticidade do cliente. Como fazer o cliente sair da neurose, depois de fazer com que ele tenha se dado conta dessa neurose. É esse o processo da terapia como um todo. A gente não vai fazer ele sair da neurose, o processo vai acontecendo de forma espontânea. Só o contato, primeiro você ampliar a consciência para o cliente que ele tem essa neurose, que ele tem esse padrão de comportamento. Aí vocês vão investigar de onde que isso vem, de qual gestalt aberta isso está querendo dizer. Aí o cliente vai entrar em contato com aquela neurose. Foi aquela situação, eu vivi dessa forma. E entrar em contato com aquele sofrimento dolorido, entrar em contato com o que isso gerou nele, isso também vai fazendo parte, como se ajudasse também a fechar a gestalt. E assim, depois ele vai identificando os padrões dele agora na vida dele atual, que ele está agindo dessa forma, e só o processo de se dar conta disso vai abrindo oportunidade dele agir diferente. E aí ele vai para a parte do ajustamento criativo, ele começa a se atualizar e conseguir se ajustar mais criativamente. E a gente pode ajudar ele nisso também, né? Apontando assim, você está agindo dessa forma, daquela forma, encorajando ele também a buscar relações de formas diferentes, e ele mesmo já vai conseguindo se relacionar diferente. Achei essa pergunta muito importante, porque eu acho que é uma das coisas que o psicólogo mais tende a fazer, né? Que é se colocar no responsável pela mudança do cliente. E a gente não é responsável pela mudança do cliente. A mudança, ela é sempre consequência do processo e ela depende unicamente do cliente. Uhum. A única coisa que a gente pode fazer é ajudar nesse processo de ampliação de consciência, que é isso que eu já falei várias vezes, né? Quanto mais consciente o cliente tiver dessas gestaltes abertas, de quem ele é, dos padrões de comportamento que ele repete, mais oportunidade ele tem de escolher diferente. Ele não vai conseguir escolher diferente sem consciência.
Então, a ferramenta que a gente vai dar para ele é consciência. E aí, por isso que é importante a gente sustentar a angústia de querer tirar o cliente do lugar que ele está, a angústia de resolver o problema que ele traz para a gente. Então, a gente vai segurar isso, né? Assim, sustentar a angústia da incerteza do cliente para que ele consiga criar. Senão, ele vai só estar dependente de mais uma relação. E quem diz que o que eu vou criar para ele, ou o caminho que eu vou dar para ele também é o mais certo, né? Às vezes ele funciona para mim, mas não funciona para o cliente. Então, a única ferramenta que a gente vai dar para o cliente é a expansão de consciência, é essa ampliação de consciência. Então, sair desse processo neurótico é escolhendo diferente, ele só vai escolher diferente depois que ele percebe, depois que ele se integra, depois que ele consegue fazer essa leitura mais verdadeira. E assim, escolher diferente se ele quiser também, sim, né? Porque vai ter que tomar alguns riscos ali. Então, o nosso processo é sempre ampliação de consciência. A gente fica até meio repetitiva, né? Na supervisão acontece muitas perguntas, mas o que eu faço agora? Como é que tira o cliente desse lugar? É ampliação de consciência o tempo inteiro, né? A gente não vai dar resposta nenhuma porque a gente não sabe. Agora é ajudando ele a se enxergar. A gente pode dizer para o cliente a forma que ele está agindo, a gente pode mostrar para o cliente, a ideia é mostrar. Às vezes não tão de forma diretiva, ou às vezes de forma diretiva também, se for um cliente que demanda disso, mas a ideia é sempre essa, mostrar para o cliente os padrões de comportamento que ele tem repetido e ir observando junto com ele onde que esse padrão de comportamento funcionou, qual que é a ideia dele, qual gestalt esse padrão de comportamento está tentando fechar, será que essa é a forma mais saudável de fechar essa gestalt? Mas é claro que isso tudo acontece na dança ali da terapia, né? Não é do nada, assim, contexto, identifiquei o padrão dele, já vou chegar explicando para ele ou mostrando para ele. Você vai, né, durante o processo, envolvendo ele para que ele também consiga se enxergar nesse lugar. Então, você já identificou, por exemplo, uma neurose dele. Só estou com esse exemplo que eu dei da pessoa não conseguir se colocar, mas vamos nele mesmo. A pessoa não consegue se colocar, ele já identificou de onde isso vem, ele já se identificou fazendo isso em algumas situações, eu posso apontar, viu? Olha essa relação. Você agiu da mesma forma com o seu namorado, igual você agiu com o seu chefe. Você agiu da mesma forma ali, igual você agiu nessa situação do carro. Percebe? Que era a mesma coisa, que você ficou com o mesmo medo e tal. Então, isso, né, acho que até ajuda o cliente a perceber. E o processo de mudança, né, ele é um processo lento, assim, porque o comportamento que é espontâneo, que é o que acontece, é o comportamento defensivo. Então, a pessoa vai precisar ficar atenta ao comportamento defensivo dela, vai precisar conscientemente buscar outra forma de agir, ver se aquele resultado funciona. E muitas vezes, nesse processo de ampliação de consciência, a pessoa vai se pegar repetindo o mesmo padrão de novo, assim. E aí, então, é um processo, nossa, beleza, fiz de novo, até o momento que ela vai conseguir perceber antes de fazer. E aí ela vai mudando aos poucos até uma hora que o espontâneo é o saudável, né? E é legal, às vezes, apontar até essas formas novas que o cliente está fazendo. Sabe, que às vezes ele nem está se percebendo, assim. Eu tinha uma cliente que ela tinha muita questão com relacionamento, muita questão com intimidade, ela não conseguia se colocar em vulnerabilidade em nenhuma relação, então ela começava a sabotar todas as relações dela. E aí colocava culpa, tipo, é o fulano que não quer, não, o fulano tá zero, tá? E a gente foi identificando o padrão dela de só se relacionar com pessoas indisponíveis, porque aquilo ali a defendia de entrar numa relação mais íntima. E aí ela começou a se relacionar recentemente com um cara, além dela estar há mais tempo, que acho que é o recorde dela em relacionamento, ela está conseguindo até se expressar. Ela falou assim, Helena, eu fiquei incomodada, e eu fui e mandei uma mensagem no WhatsApp para ele. Eu falei, deixa eu ver a mensagem, lê aí para mim. Aí ela leu, eu falei, fulana, isso é muito novo, percebe? Tipo assim, você não era uma pessoa de fazer isso, de se expor tanto. Aí ela ficou pensando, nossa, é mesmo, porque às vezes ela nem se dá conta de tão natural que esse processo de mudança é. Ela, nossa, é mesmo, nossa, antes para mim isso é muito difícil, eu realmente me coloquei mais vulnerável. Falei, tá vendo, você correu um super risco de expor ali o seu sentimento e o cara ou não dá bola, ou fugir e tal, e você foi, enfrentou e deu super certo. Então, assim, ela se vê também agindo de forma diferente, é legal da gente apontar para o cliente. E mudança vai demandar isso de correr riscos, né? Então, a pessoa tem que estar flexível para isso também. A Dara mandou que ficamos angustiados e ansiosos para resolver para ele. E é exatamente isso que deixa o psicólogo mais inseguro, que está achando que não está fazendo um bom trabalho, é todas as vezes que ele se coloca num lugar
de resolver o problema para ele. E a gente não pode resolver o problema, a gente nem dá conta de resolver o problema para ninguém. Então, eu vou me sentir muito mal se eu me colocar nesse lugar. E aí, então, o que a gente vai fazer é sustentar essa angústia, tanto a angústia do cliente quanto a nossa. E esse processo de angústia é o que vai movimentar ele para criar coisas novas, para correr novos riscos e aprender a ajustar de forma mais criativa e menos neurótica. E o comportamento neurótico, ele é mais seguro, porque é um comportamento que eu já conheço, é um comportamento que me defende de qualquer risco. Então, sair desse comportamento é um processo que demanda coragem. E é por isso que é isso que a Helena falou, a gente também vai encorajar o cliente. A gente vai ser uma relação de confiança de alguém que vai encorajar ele a se abrir para o mundo de uma forma diferente do que ele já vem fazendo. Sim, e é isso aí que a Dara falou, né? O cliente vive tanto tempo naquele padrão de comportamento, e é um processo para essa mudança ocorrer. E às vezes vai demorar. Às vezes chega um cliente e fala assim, ai, mas eu não consigo agir diferente, ai, eu não mudo, ai, tô retrocedendo. E é o que eu sempre falo, eu falei, fulano, por exemplo, a pessoa tem 30 anos, tem 30 anos que você vive nesse comportamento, imagina. É muito enrijecido, para mudar não é fácil a gente mudar padrão. Que também envolve sofrimento, né? A pessoa precisa de entrar em contato com situações dolorosas, precisa se colocar disponível, para aí sim a mudança ir acontecendo. Então, não tem pílula mágica. Sim, Infelizmente. mas já sair desse lugar de quem resolve o problema do cliente já é um passo muito importante, assim, que eu acho que tira um peso, porque é um peso e uma responsabilidade muito grande carregar essa responsabilidade. Então, a palavra assim da Gestalt, né? Ver como a terapia está funcionando. Não é o tanto que ele mudou a vida dele, e sim o quanto seu cliente já consegue se perceber mais. Então, esse é o nosso termômetro ali para ver o tanto que a terapia está funcionando. Ficar atento, né, aos planos que a gente cria para o cliente, assim, né, do que eu quero que ele chegue, o lugar que eu quero que ele chegue, o que eu acho que vai ser bom para a vida dele, sair desse lugar e deixar que ele escolha qual é o lugar que é mais saudável para ele, às vezes vai ser muito diferente do que eu penso, né. É isso, o processo ocorre um dia de cada vez. E ele não é linear também não, né? Faz curvas, volta, dá uns passos para trás, e aí, às vezes, a pessoa se arrisca e o resultado não é um resultado positivo, então a pessoa vai acumular mais um medinho ali, e aí você vai voltar, vamos retomar o processo, então é longo. E aí, às vezes, você fecha uma gestalt, aparece outras três, e é isso que vai acontecendo dentro do processo terapêutico. Bora falar de saúde, então? Alguém quer compartilhar algum caso, alguma experiência? Como é que vocês estão aí? Vai dando uns feedbacks, tá claro. Senão a gente volta, repete, fala de outra forma. Muito importante aí. Eu tinha só feito uma pergunta ali em cima, mas eu acho que ficou perdido ali. Se todo cliente vai ter em algum nível, aliás, vai ser em algum nível neurótico. Sim. É isso, né? Nesse processo de contato com o mundo, né? Vem um monte de dominador, assim. Então, a gente vai alienando partes da nossa personalidade. E acho que alcançar a consciência plena é um processo muito difícil, muito difícil. Porque muitas vezes a gente confunde a história do neurótico com a psicanálise, né? Sim. Sim. É muito fácil de confundir os termos. Uhum. E é isso, né, que a gente falou no início, assim, que é uma coisa legal da Gestalt, que a gente não tem estrutura, então a gente sempre acredita muito na saúde, que é capaz de alcançar a saúde. E a gente alcança a saúde fechando essas Gestalts. Quanto mais Gestalt eu fecho, mais possibilidade de ajustamento criativo eu tenho no mundo para fazer, e mais saudável eu fico. Que é o estar em awareness, né? Estar em awareness é esse saber da experiência aqui e agora. É quando eu estou em contato comigo, com o meio, tem nenhuma Gestalt aberta influenciando meu campo de percepção sobre mim mesmo e sobre o mundo, né? É isso que a gente busca, o estado de awareness. Quanto mais awareness, mais capacidade de ajustamento criativo. Quanto mais capacidade de ajustamento criativo, mais saudável é uma pessoa. Agora, os níveis de neurose que vai mudando, né, de um para outro, assim. Sim, tem gente que já percebe, tem gente que não. Tem gente que
expressa a neurose até no corpo, não traz muito para a consciência, que é outra ideia da Gestalt, que é super legal de trazer essa ideia mais holística, assim, né? Que é tudo faz parte de um todo, tá tudo integrado. Então, nesse processo de relação, na fronteira de contato, tudo que o meio tá me fazendo tem algum registro em mim, isso fica em algum lugar, mesmo que eu não perceba. Isso pode aparecer tanto emocionalmente, em algum sofrimento emocional, como também fisicamente. Às vezes uma dor de garganta, uma dor de cabeça que vem em momentos pontuais, algum problema no intestino, eu posso tudo entender um sentido para aquilo, se aquilo tem relação com alguma gestalt aberta que eu vivi, alguma neurose. E esse enrijecimento da neurose, ele também aparece no corpo, né? O corpo vai se enrijecendo. Uma pessoa rígida é uma pessoa rígida corporalmente também, né? Outra palavrinha da neurose é tensão, né? A pessoa neurótica, ela vive tensa. Ela vive tensa, é tipo num estado de vigilância, que tudo eu preciso me defender, eu não posso entrar em conflito, isso de novo vai acontecer, eu vou sofrer. Então a pessoa fica assim, ó, já até com o corpo tenso, né? Felipe disse que por enquanto só tem a neurose dele para lidar e já é um passo muito importante. É isso que eu falei, né? Quanto mais consciente das minhas questões, mais eu consigo fazer uma leitura mais verdadeira do cliente, sem misturar minha neurose com a dele. Então já é um passo importante como estudante mesmo. Bom, gente, e aí saúde, né? Que é o que buscamos para a gente e para os nossos clientes. Então, de novo, o organismo saudável é aquele que se autorregula e se ajusta criativamente no meio, nesse processo de criação e destruição de figuras sem interrupção do ciclo. Então, a saúde, ela não pode ter nenhuma interrupção, que a gente já vai para a neurose. Então, eu tenho uma necessidade, eu consigo me expressar ali no meio, o meio não está disponível, eu consigo me ajustar criativamente para satisfazer essa necessidade, e aí sim a Gestalt fechar, eu me sentir satisfeita, é como assim, não ficou nada para trás, né? Consegui me ajustar. E por que é importante, né, o ajustamento criativo? Porque o meio não está propício o tempo inteiro para a gente, e o meio muda o tempo inteiro. A gente não tem controle, né, do mundo, do que acontece, então a gente não sabe o que está por vir. Então, ter essa capacidade de ajustamento criativo é enorme. A gente adora dar o exemplo, né, que quem conhece já deve ter visto. Só um minuto. Esse exemplo. Mas, que era o exemplo da pandemia, a gente já estava, né, com o Transborda, já estava com a ideia de fazer essas trocas, de fazer curso, de fazer grupos, e aí veio uma pandemia, ou seja, barrou toda a nossa necessidade, os nossos planos, a gente ficou com essa gestalt aberta, e aí a gente precisou nos ajustar criativamente no meio, o que o meio estava disponível, como que a gente ia poder nos ajustar e bolar umas estratégias para que essa necessidade seja satisfeita, para o nosso desejo ali de trocar com a Gestalt fosse satisfeito. Aí a gente veio para online e tal, e é claro que não é simples, ajustei, vou fazer isso e tal, não. A gente precisa de lidar também com questões emocionais que vão surgindo ao longo do processo. E o processo de ajustamento criativo, ele é um processo de experiência também, né? Ele demanda que a pessoa experimente, que ela teste, e esse é um processo de tentativa e erro, né? Então, a abertura para isso, ela é muito importante também. Não quer dizer que eu vou sempre dar conta de primeiro, que eu vou acertar de primeiro, né? Então, essa tolerância para lidar com o erro, ela é importante muitas vezes também. E às vezes, né, falando de experiência, é algo também muito importante de ser encorajado, né, na terapia. Porque às vezes a pessoa vive de uma forma tão enrijecida, para ter esse ajustamento criativo, ela não vai, assim, ou nem pensar ou acertar de primeira. Porque às vezes o desejo ficou tão escondidinho ali, aí o desejo passa a acontecer e ele fala, tá, mas como é que eu vou realizar esse desejo? Sei lá, você vai precisar experienciar para ver o que vai fazer sentido para você. E é isso, de novo, se a gente der a resposta, a chance da gente errar é muito grande, porque a experiência é única de cada um, né? Então, essa pessoa vai precisar experimentar para Ela nem pede, nem coloca e fica reclamando. Devia ter posto isso. Saúde é dada pela capacidade do sujeito de satisfazer suas necessidades no meio. É o ajustamento criativo utilizando a potencialidade máxima do sujeito inserido no meio. E essa potencialidade máxima ela só vai aparecer se essa pessoa está integrada e consciente, tanto das potencialidades que ela tem, quanto das dificuldades que ela tem. Então, acessar as minhas dificuldades é importante também, para eu saber como é que eu vou criar utilizando disso, assim, dessa dificuldade que eu tenho, o que eu posso fazer.
Para fechar Os microfones aí que estiverem abertos, vocês podem fechar. A gente não conseguiu tirar de todo mundo. Para se tornar uma pessoa integrada, é necessário que haja percepção clara do desejo, percepção clara das capacidades e potencialidades que a pessoa possui para satisfazer esse desejo, e, por último, a percepção clara do que o meio está oferecendo para a realização desse desejo. Então, essas são as três premissas básicas, assim, que é o que a gente vai buscar o tempo todo dentro do consultório, na relação com o cliente. Ajudar o cliente a se dar conta de qual que é o real desejo dele, e aí é também um processo que é difícil, porque os dominadores vão aparecer, o eu ideal vai estar enorme ali para o cliente ter que seguir, e às vezes o desejo consciente dele não é igual ao desejo inconsciente dele. Então é legal da gente descobrir o real desejo. Quando fala real desejo, é o próprio da pessoa, não é só o que está em consciência. Do tipo, a pessoa chega e fala, eu quero um relacionamento. Tá, a gente vai investigar, isso é o que ele dá conta de falar, vamos investigar então. Primeiro, se isso é de onde que isso vem, o porquê, para quê, e aí para a gente acessar o real. Quando ele tem essa real clareza desse desejo, isso gera até mais energia no corpo dele para buscar satisfazer esse desejo no meio. Porque às vezes o desejo não está tão claro, ou o desejo nem é dele, ele só aprendeu que tem que ser assim, e ele não tem força. E às vezes vem clientes questionando isso, assim, do tipo, eu já sei o que eu quero, tô com a faca e o queijo na mão e não consigo fazer. Peraí, alguma coisa errada tem aí. Será que esse desejo é seu? Por que você não está conseguindo realizar? Mas a Helena falou uma palavra, energia, que eu acho importante, que às vezes a pessoa, esse processo de integração é importante, porque às vezes a pessoa está gastando mais energia para esconder o que ela quer, o que ela é, do que a energia para satisfazer. Então, a energia gasta toda nesse movimento de alienar, de não deixar que apareça algo que ela tem vergonha que apareça. E aí, quando acontece algum desejo, essa energia foi toda gastada ali. Uhum. Então, quanto mais clareza integrada a pessoa tem, mais essa energia é voltada para a satisfação do desejo e não para a alienação do desejo. Acho que acabou o slide, né? Uhum. E depois dessa percepção clara, a gente também vai ajudar o cliente a entender quais são as reais capacidades dele, porque muitas das capacidades dele podem estar sendo alienadas, né? Podem estar escondidinhas ali. Então, a gente vai também trazer à tona, né? E depois também entender se o meio dele está propício. Se eu quero fazer X, mas o meio não tem nada a ver com aquilo, também eu vou lidar ou com alguma frustração, ou eu vou entender aquilo ali que o meio não está propício para o meu desejo. Então, buscar outras formas de se satisfazer utilizando o ajustamento criativo. Nossa, bem lembrado, energia, só de pensar muito dá um cansaço. E é isso, a pessoa se desgasta muito mais nesse processo de esconder, de não deixar aparecer algo que ela aprendeu que é errado, que dá vergonha. É cansativo mesmo, né? Uma tensão que fica ali e que geram vários sintomas mesmo na pessoa. Aquele cansaço emocional e mental, né? A pessoa está cheia de dominador, falando o tempo inteiro, tem que fazer isso, fazer aquilo, nananana, tudo para esconder o real desejo dela. Isso gasta mais energia do que só fazer. Aí é lutando contra si mesmo, né? Lutando contra suas próprias defesas. Mas, gente, essa era a ideia, a proposta da aula de hoje, conversar um pouquinho sobre a neurose. Acho que a gente falou tudo que a gente queria. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho, podem ligar o microfone, a câmera, se tem perguntas, se tem caso que vocês querem trazer, dúvidas. Aparecendo umas carinhas aí. Primeiro, bom dia, né? Eu lembrei bastante de um paciente que eu tenho, que ele tem a dificuldade de mostrar a vulnerabilidade, né? Então, e de perceber que outra pessoa pode ajudar ele, que não necessariamente tudo precisa ser feito por ele, ou que ele precisa ter uma resolução para tudo. Então, isso interfere na relação dele comigo, porque ele tem dificuldade em deixar eu entrar, né? Ele chega sempre com um discurso de que não tem o que falar, de que está tudo bem. Então, me clareou bastante as ideias até de novas ideias para trabalhar com ele nas sessões. Eu acho que é importante você primeiro entender por que ele faz isso. Vai ter algum trauma lá de trás, assim, identificar alguma questão, assim.
Por que que ele faz isso? Por que que isso é importante para ele? Ele está se defendendo do quê? Acho que essa é uma pergunta importante. Do que ele está se defendendo? E se você conseguir identificar isso, você vai poder, de alguma forma, na relação com ele, tirar essa possibilidade disso acontecer. Ou, às vezes, até falar de forma clara. E se ele tiver consciência disso, talvez ele também diminua a defesa dele, percebendo que ele usa essa defesa, por que que essa defesa existe, se ele está precisando se defender disso com você. Acho que isso vai ser importante para você conseguir se conectar realmente com ele. Perfeito, obrigada. Um trauma vivido pode ser considerado uma neurose? Não é necessariamente uma neurose, mas é algo que cria a neurose. Os traumas e os acúmulos dos traumas torna a pessoa neurótica. O trauma é tipo o conflito que teve ali na relação, né? E esse conflito, a pessoa, ela internaliza aquele conflito e aí sim gera neurose. A neurose é a tentativa de não voltar para o trauma, é como se fosse isso. Sim. Pediram referências de textos, não lembro se a gente falou, mas a gente preparou um material que tem tudo isso da aula, assim, um material de apoio mesmo, que a gente vai enviar nos grupos de WhatsApp, não sei se está todo mundo lá, quem não tiver, dá tempo de entrar ainda. E aí a gente pode mandar referências depois também. Se tem mais alguma coisa. Obrigada pelos retornos, gente. É sempre muito importante para a gente. Vou ter que sair. Obrigada por ter participado. Todo mundo, né? Tá aqui sabadão de manhã com a gente. O N disse, tem um paciente que sofreu muitas traições no trabalho e agora ele cristalizou esse movimento e toda sessão ele fala que está frustrado com ele e a sessão não avança. Como posso? Pelo pouquinho que você falou, me dá a impressão de que o cliente está colocando muito mais num movimento de vítima e querendo que alguém tire ele desse lugar. Assim. Acho que a ideia é entender qual foi a responsabilidade dele nessas traições, o que aconteceu que desenvolveu, que se deu essas traições, para que ele comece a se responsabilizar mais pelo lugar que ele se coloca nas relações e conseguir criar uma relação que seja mais saudável, né, no âmbito do trabalho também. E, de novo, né, não é a ideia tirar ele, né, dessas... não, conseguir se relacionar no trabalho, esquecer as traições, é entender também qual foi a responsabilidade dele, que é outra palavra-chave da Gestalt terapia, né, a gente traz responsabilização o tempo todo para o cliente. Tudo o que acontece na vida dele, qual que é a responsabilidade dele, né, pelo que aconteceu e por ainda estar nesse movimento. Então, esse cliente seu, você fala cristalizado, né? Se a pessoa está cristalizada em algum padrão de comportamento, algum sentido ainda tem. Algo ainda mantém nesse padrão de comportamento. Ele vai precisar revisitar essas situações de traição, para ele também se responsabilizar, e aí sim, descristalizar. Né? Por enquanto, eu sinto que ele está só no movimento da frustração, assim, né? De que fizeram algo com ele, de que aconteceu algo com ele. Aí você... Gente, muito gostoso o retorno de vocês. A gente agradece muito a participação de todo mundo. E estamos super abertas também para novos temas de aulas, para a gente trocar mais, que acaba que no online, né, o que a gente consegue se ajustar aqui criativamente é para estar com vocês dessa forma. Então, tendo temas, pode mandar. A Polly perguntou sobre um curso de duração maior. A gente tem um plano de fazer um curso que seja todo ao vivo, né? Nosso curso é gravado, mas ele já é um curso que tem todo o conteúdo da Gestalt, né? Desde as bases filosóficas até a prática clínica, mas ele é um curso, não é ao vivo, mas ele é todo gravado. A gente fala, né, das bases filosóficas, que aí vai ser o humanismo, a fenomenologia e o existencialismo. São aulas que são bem objetivas, a gente não entra totalmente na teoria, mas pega os pontos principais para fazer essa relação com a Gestalt. Tem muita relação, sempre trazendo junto com a prática. Depois a gente tem a parte mais teórica da Gestalt, que é a teoria de campo, a teoria organísmica, e a psicologia da Gestalt, que aí vocês vão também entendendo melhor como que a Gestalt foi construída, Gestalt terapia. Depois tem muita parte prática, os mecanismos de defesa, todos como eles são. Essa aula assim, de neurossaúde a gente aprofunda mais também, né? Como que a neurose é construída. Ela está lá no curso também. Até o slide a gente pegou muita coisa, nossa, que foi do nosso slide também, que alguém perguntou.
E a ideia é sempre de trazer para a prática clínica também, né? Experiências do nosso consultório, como que a teoria é vista dentro do consultório mesmo. Também tem. Teve alguém que levantou a mão e eu perdi quem foi? Não está aparecendo mais aqui, se quiser perguntar de novo, Sim. levantar de novo. Mas então, a ideia era isso mesmo, um bate-papo nessa manhã de sábado sobre um ponto importante da Gestalt terapia, conhecer mais pessoas, conhecer vocês, escutar vocês. E foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. Lá no grupo agora a gente vai mandar também, quero também a ideia de 2023, de agregar também mais pessoas para a Gestalt, para o nosso curso também, trocar com a gente vai mandar um cupom de desconto para quem quiser participar da formação com a gente. Sim. Que é essa bem completa, a gente passa mais informações lá. A gente vai mandar o material de apoio dessa aula, esse cupom de desconto para quem quer fazer esse curso que é online. E vocês podem mandar dúvidas por lá também. Acho que a gente pode até abrir uma caixinha no Instagram, né? Se vocês quiserem mandar perguntas por lá, a gente vai respondendo hoje. E aí, gente? Fechou a Gestalt? Ou não? Ou ainda estão com insatisfações aí? As aulas são todas gravadas desse curso. E quem adquiriu o curso pode assistir ele durante 1 ano, no tempo que quiser. Todas as aulas vão estar lá. Uma dúvida sobre o dominado, pode mandar, Polly. Alguma específica? Gestalt fechada. O dominado são essas partes que são alienadas, que não podem aparecer por causa da voz do dominador, que fala o que a pessoa deveria ser ou o que ela deveria fazer. A parte dominada é essa parte que não condiz com esse deveria que o dominador diz. Então, o dominador é como se ele trabalhasse para um eu ideal. Então, a pessoa entende o que ela tem que ser, qual que é o eu ideal dela. Tudo entende o que tem que ser, baseado no meio dela, para ela não sofrer. Então, o dominador vai meio que trabalhando para isso acontecer. Então, você tem que agir assim, fazer assado, tem que fazer isso e aquilo. Mas isso é pelo eu ideal, que nem sempre condiz com o desejo real da pessoa. E aí vai dominando partes da pessoa, vai, tipo, reprimindo, né? Algumas partes da pessoa que ele entende que não pode aparecer. Porque se aparecer, o eu ideal não vai estar sendo cumprido, isso vai trazer sofrimento. Perguntou sobre o eu real, né? É o que a pessoa é, mas ela tem vergonha de mostrar, então é o que é real, né? O Felipe mandou, tem jeito do neurótico, muito fixado numa questão específica, encontrar a paz longe dessa voz dominadora que o transforma? Vocês veem isso acontecer mesmo? Sim, a gente sim. garante. A gente garante. É real. É real, acontece. E acontece com a gente. gente mesmo também, né? Por isso que o processo terapêutico ele é tão importante também por isso, né? Quando você vê acontecendo com você, você confia e acredita mais, né? E confiar na abordagem que a gente trabalha é muito importante. Uhum. Quanto mais eu confio na Gestalt, mais eu consigo passar ela de forma clara para as pessoas, mostrar o potencial dela, né? Acho que muita gente vive falando para a gente, que vocês seria uma didática muito boa, acho que vocês até mandaram hoje. Eu acho que tem muito a ver com o quanto a gente gosta e confia na Gestalt, né? Então a gente passa uma certa segurança sobre ela também. Obrigada, Alexandre. E é isso, né? Fazer terapia na Gestalt é algo que a gente, né, já fez muito aí, sabe? Porque aí você sente também com você, na prática, como que aquilo que a gente trabalha funciona, né? Então, né, igual o Felipe mandou, é possível sim, é óbvio que a gente não sabe o tempo que isso vai demandar, o tipo de sofrimento isso vai demandar, porque tem questões que são muito dolorosas, são muito, muito, muito cristalizadas, não vai precisar da pessoa revisitar várias vezes, ir agindo de um pouquinho diferente, voltar, é o processo terapêutico mesmo. A Dara perguntou se o dominado é o indivíduo e os dominadores pensamentos. Não necessariamente os pensamentos. Assim. O dominador, ele começa ali
através das figuras de referência que vão jogando alguns introjetos, né, do que você deveria ser. Aí, a partir do momento que é introjetado, ele vira um pensamento mesmo, tipo uma voz na sua cabeça, mas ele pode vir de uma pessoa, ele pode vir de filme que você assiste, o dominador pode vir de qualquer lugar. Ele é sempre uma proibição ou algo que você deveria ser. E o dominado são todas as minhas partes da personalidade que não podem aparecer para cumprir as regras do dominador. Graciela ia falar de um caso. Um cliente homem que veio para terapia pelo fim do casamento, mas agora só aparece conflito com o pai. Isso me lembra muito figura e fundo, né? Que acontece sempre também no consultório. Às vezes os clientes vão chegar com uma demanda terapêutica X, ele vem com uma figura. A gente não vai também ficar fixado só nessa figura. Por exemplo, igual você não ia ficar só no casamento, você vai precisar entender todas as áreas da vida da pessoa e ir para esse fundo. E aí vai aparecer, provavelmente, a questão com o pai, outras relações, né? É isso, transformar a demanda inicial que o cliente traz em uma demanda terapêutica, é isso, é perceber que o casamento ali, ele é só a figura da questão. Quando você investiga, na verdade, tem um monte de outros problemas por trás disso, um monte de outras gestaltes abertas que influenciam na relação dentro do casamento. Acho que é isso então, né, gente? Queria agradecer de novo vocês pela participação obrigada com a gente. Continuamos no Instagram, quem quiser mandar ideia de novos temas para a gente fazer esses encontros no sábado. Espero que vocês tenham gostado. A aula vai ficar gravada, vai ficar salva, a gente também vai mandar lá no grupo o link para quem quiser rever, tá bom? Obrigada a todo mundo, então. Tem mais dúvida aí? Fechou? Quando iniciamos a caminhada na clínica e esse processo de formação em Gestalt terapia, podemos mencionar, que trabalhamos a partir da perspectiva gestáltica? Pode sim. Gestalt terapia não é uma profissão, desde que você seja psicólogo e você utilize das ferramentas da Gestalt terapia, você pode se intitular como um Gestalt terapeuta. Existem informações, mas não necessariamente, né, você precisa participar de alguma especialização para se intitular Gestalt terapeuta. O CRP fala que você, enquanto psicólogo, com o CRP ativo, arca, né, com a sua responsabilidade do trabalho que você faz dentro da clínica, seja da abordagem que você quiser utilizar. Bom final de semana para vocês. Gratidão também. Obrigada. E até próximos encontros. Beijo para vocês. Obrigada pela presença.